Muito bem. Coeficiente angular. O coeficiente angular é a tangente do ângulo, certo? Eu posso calcular ela dessa forma aqui, sem problema nenhum. Tá? Então, o coeficiente angular é a tangente do ângulo alfa. Então, se eu tenho o ângulo que a reta forma com o eixo do x, eu consigo o coeficiente angular fazendo a tangente deste ângulo. Então, nesse caso aqui, o ângulo é agudo, então a tangente é maior que zero. Olha aqui que eu acabei de explicar para vocês. Se o alfa é maior do que 90 e menor do que 180, um ângulo obtuso, né? Então, esse ângulo aqui, a tangente dele é menor do que zero. Se ele é vertical, a gente já aprendeu que não é possível definir o coeficiente da reta, tá? O coeficiente angular da reta não é possível porque é 90 graus, tangente de 90 não existe, e essa reta horizontal, a equação dela é y igual ao ponto que ela passa aqui. Tá? No caso, se passa no 2, seria y igual a 2. Ok? O coeficiente angular dessa reta é zero. O ângulo que essa reta forma com o eixo do x é zero, ou seja, a tangente de zero é zero. Fechou? Muito fácil, né? Tranquilo. Uma outra forma de calcular o coeficiente angular de uma reta sabendo dois pontos. Ok? Então, por exemplo, nós temos o ponto A, aí nós temos lá o x do ponto A e o y do ponto A. Nós temos o ponto B, aí nós temos o x do ponto B e o y do ponto B. Então é muito simples. Né? Essa formulinha, ela nada mais é do que ioiô michôchô, aquela formulinha que eu falei para vocês, a equação da reta. Né? Só que a gente isola o m, que é o coeficiente angular. Então, pega o y do ponto B, que está aqui, menos o y do ponto A, dividido por x do B menos o x do A. Dessa forma a gente calcula o coeficiente angular de uma reta. Tá bom? A equação reduzida de uma reta a gente sabe que é só isolar o y. Por exemplo, se você aplicou lá no chiqueirinho lá, né, o x do A, y do A, x do B, y do B, um ponto genérico xy, copiou a primeira coluna lá na última coluna, certo? E igualou a zero, você vai encontrar a equação geral da reta. Tá? Isolando o y nessa equação geral da reta, você descobre aqui a equação reduzida. Tá bom? Muito simples. Essa equação reduzida também, você pode, por exemplo, se você tem um gráfico, por exemplo, uma reta assim, né? Passando aqui, vamos botar aqui, xy, né? Passando num certo ponto A aqui, passando num certo ponto B aqui, você descobre o coeficiente angular fazendo isso aqui. Depois, se você sabe aonde intercepta no eixo do y, aqui um exemplo, tá? Aí dá para escrever a equação também, porque aonde a reta intercepta o eixo do y é no coeficiente linear, que é no n aqui, tudo bem? Então, sabendo o m e sabendo onde a reta intercepta o eixo do y, a gente escreve a equação reduzida sem precisar da geral, tá, pessoal? Bem tranquilinho também. Bom, isso aqui já foi comentado, né? Reta horizontal e vertical já foi comentado, tudo bem? Isso aqui não há necessidade de repetir. Função afim e a equação reduzida da reta. Então, agora eu vou fazer uma comparação entre a função e a equação reduzida, tá? Nós podemos ver aqui, ó, a equação da reta, mx mais n, coeficiente angular, coeficiente linear. Função afim, f de x igual a x mais b, coeficiente angular, coeficiente linear, é a mesma coisa. Tá? Aqui na equação da reta a gente chama de declividade, tá? E aqui na função afim a gente chama de condição de crescimento ou decrescimento. Tá? Perfeito? Aqui a gente chama ele de ordenada do ponto de intersecção com o eixo y, tá? E aqui a gente chama de coeficiente linear, é a mesma coisa. Tá? Maravilha? Não tem nenhum mistério. São representações diferentes, mas que significam a mesma coisa. A representação gráfica da equação da reta, a gente diz o quê? Que o m é a tangente do ângulo, que o coeficiente angular é a tangente do ângulo e que o coeficiente angular é maior do que zero. Tá? Na função f, a gente diz que o a é maior que zero, então a função é crescente. Então, o coeficiente angular é maior que zero, f é crescente. Aqui na equação da reta nós temos o quê? Um ângulo maior do que 90 graus e menor que 180, certo? Então a gente diz que o coeficiente angular é a tangente do ângulo, ou seja, o coeficiente angular é menor do que zero. E aqui na função nós vamos falar que ela é decrescente.
pelo coeficiente angular ser menor que zero, a função f é decrescente. Paralelismo. Então vamos ver o seguinte. Quando é que duas retas são paralelas? Bem simples. Quando seus coeficientes angulares são iguais. Então, olha só. Se elas têm o mesmo ângulo, então o coeficiente angular delas é o mesmo. Tá? O M1 é igual ao M2. Fácil, fácil. Então tá aqui, ó. R1 é paralelo a R2, se e somente se a tangente do ângulo delas forem iguais. M1 igual a M2. Tá? Agora, no caso das duas serem verticais, é evidente que elas são paralelas, né? R1 e R2 são paralelas, só que a gente não tem como dizer que elas são paralelas pelos seus coeficientes angulares, porque eles não existem. Lembra que reta vertical não existe coeficiente angular porque o ângulo é 90 graus, tá? E tangente de 90 não existe. Bom, isso eu já repeti várias vezes, então acho que deve estar dominado aí por vocês, beleza? Perpendicularismo. Quando é que duas retas são perpendiculares, ou seja, formam um ângulo de 90 graus entre si? Bom, então é bem simples, ó, gente. Ó, o coeficiente angular de uma é menos 1 sobre o coeficiente angular da outra. Ou seja, se uma o coeficiente é 2, a outra vai ser o inverso com o sinal trocado. Tá? Se o coeficiente angular de uma delas for menos 3 meios, o coeficiente angular da outra vai ser... Qual é o inverso de 3 meios? 2 terços e troca o sinal de menos para mais. Tá? Então, tá dominado. Além disso, existe uma regrinha bem simples aqui, né? Que se eu pegar o coeficiente angular de uma e multiplicar pelo coeficiente angular da outra, a resposta tem que ser sempre menos 1. E isso funciona assim, olha aqui, ó. Cancela 2 com 2, dá 1 e dá 1. Cancela 3 com 3, dá 1 e dá 1. Com esse menos, menos 1. Então 1 vezes 1, 1 vezes 1, 1 menos menos 1. Tá certinho, tá? Então, se vocês querem saber se duas retas são perpendiculares, pega o coeficiente angular de uma, multiplica pelo coeficiente angular da outra, o resultado tem que ser menos 1, obrigatoriamente. Tá?